Graça e misericórdia sejam multiplicadas aos amados irmãos. Nadir e eu desejamos expressar a nossa gratidão a Deus pela hospitalidade tão generosa de pastor Tiago Oliveira e sua família, pela hospitalidade desta muito preciosa Igreja de Cristo, aos membros da Primeira Igreja Batista de Lisboa, pelo momento tão especial vivido no domingo próximo passado. Também pela excelente semana intensiva que nós desfrutamos junto do seminário. Vivemos dias muito encorajadores com os alunos. E agora pedimos as vossas orações por nós, por nossa família, por nossa igreja, que vivemos agora um momento muito especial e muito crucial em nossas histórias. E assim convido-vos a que abrais as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler os versos de 1 a 23. E a palavra desta manhã terá como título Os Quatro Solos do Coração. Mateus, capítulo 13, de 1 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem,
e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Peço que imagine um lavrador que, ao preparar-se para a sementeira, pega na sua preciosa semente e espalha pela terra. Ele sabe que nem toda a semente vingará. Algumas cairão no caminho, outras em solo raso sobre rocha, outras em terreno cheio de espinhos. Mas também cairão em boa terra. O lavrador continua a semear, confiante de que no tempo certo a colheita virá. E esta cena tão simples e tão próxima da vida rural do tempo de Jesus serve de porta de entrada para compreendermos a parábola que vamos expor nesta manhã. Jesus Cristo encontra-se à beira do mar da Galileia, rodeado de multidões. É o início do capítulo das parábolas que aqui estamos, Mateus capítulo 13, que tem sido chamado de Sermão do Reino, ou Sermão Parabólico, porque ele fala por parábolas. A palavra parábola significa, literalmente, colocar-se uma coisa ao lado da outra e compará-las. E aí se depreende a lição pela semelhança entre ambas ou eventualmente também, pela diferença entre elas. Até aqui, já havia Jesus ensinado, curado, confrontado os fariseus. E agora passa a usar parábolas para revelar os segredos do reino aos que têm ouvidos para ouvir, mas também para ocultá-los aos que rejeitam a verdade, como se pode ver dos versos 10 a 17. A parábola chamada do semeador é a primeira e funciona como chave de leitura para as demais. Ela mostra como a palavra é recebida de modos distintos, conforme o coração. E a grande verdade que nós percebemos nesta parábola é que o estado do coração do homem, o estado do coração humano,
se manifesta na resposta à palavra de Cristo. Então, dividiremos a leitura desta parábola em 4 partes. A primeira, o caminho endurecido. A segunda, o solo rochoso e superficial. A terceira, o solo cheio de espinhos. E a quarta, a terra boa. Cada um destes solos retrata o coração. E no final nós responderemos juntos a pergunta crucial: como estou a responder a palavra que Cristo semeia em mim? Vejamos em primeiro lugar o solo do caminho, o coração endurecido. Como se pode ver aí nos versos 4 e 19. Jesus descreve a semente que caiu ao pé do caminho. Tratava-se de um solo que estava batido, endurecido pelo trânsito constante. Provavelmente caminhos que serviam de delimitações a terrenos cultivados. E a semente não penetra. A semente cai e permanece na superfície. Ela não penetra. E logo vêm as aves e a devoram. Pelo menos nesse caso, as aves são inteligentes. Diz Jesus no verso 19: vindo alguém que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E aqui tem um verbo. É o verbo entender, que significa acolher com discernimento, unir mente e coração. O endurecimento, irmãos, aqui não é apenas intelectual, mas espiritual. Não há abertura. É um solo duro. E a semente fica apenas na superfície. E logo é arrebatada. E há, assim, corações impermeáveis, onde a palavra é sempre roubada. Isso pode ser fruto, por vezes, de tradição religiosa sem vida, ou do cinismo, ou da dureza cultivada contra Deus. E nós precisamos, então, vigiar, para que nós não nos tornemos caminho batido, onde a palavra nunca encontra espaço. Mas há um segundo solo. Nós o encontramos aqui nos versos 5 e 6 e na interpretação que dá o Senhor Jesus nos versos 20 e 21. Que é o solo rochoso, ou o coração superficial. Aqui, a nossa tradução portuguesa, que, aliás, é, em resumo, muito boa, traz-nos a palavra, a semente foi semeada em pedregais. Mas é necessário que se diga que não se trata de um terreno em que tenhamos pedregulhos ou pedras soltas. Não é isto.
mas em que temos uma camada fina de terra sobre rocha. Em Israel há regiões de rochas calcárias, graníticas por vezes, em que a superfície de terra que as cobre é muito pequena, é rasa. E agora lança-se a semente ali, neste solo rochoso. A planta lança as suas raízes, mas não encontra umidade. As raízes descem, mas não encontram umidade. Então, acontece um fenômeno biológico muito interessante, visto que ela encontra uma laje dura lá abaixo, a planta então vem buscar umidade na atmosfera. E essa é a razão, então, porque buscando com energia a umidade na atmosfera, ela cresce rapidamente. A planta brota rapidamente, porque a terra aquece depressa, mas não tem profundidade para lançar raízes. E quando o sol aparece, seca. Observem, Jesus traz a sua própria explicação, não estamos aqui entregues à nossa própria interpretação. Ele diz no versos 20 e 21, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia ou a perseguição, e observe-se, por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é um verbo também muito interessante aqui. Se escandaliza. A palavra escândalo na língua original significa uma pedra que é colocada no caminho e que serve de tropeço. Indica tropeçar, então. Ou seja, a pessoa tropeça, a pessoa cai, a pessoa abandona o caminho. Corações superficiais, mas emocionam-se rapidamente, mas não suportam o custo do discipulado. A fé é entusiasmo sem profundidade. É, como se diz, fogo de palha que não resiste à prova. Porque não basta receber com alegria inicial. É preciso criar raízes em Cristo. É preciso nós nos firmarmos na palavra. Este é o segundo solo. Mas o Senhor Jesus agora também nos traz um terceiro solo. É o solo entre espinhos. O coração sufocado. Como se pode ver nos versos 7 e 22. O Senhor Jesus fala, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Por esta expressão que aqui está, espinhos, o Senhor Jesus está a se referir à planta autóctone,
ou seja, a planta nativa, a planta do lugar, a planta que, embora o terreno aparentemente possa estar limpo, ali, como que se pudéssemos dizer, raízes fibrosas que já se encontram naquele solo. A planta nativa, ela sempre leva vantagem sobre a planta alóctone, a planta externa, a planta que é ali estranha, semeada. Quem aqui tem uma horta em sua casa sabe disso. Se deixar a couve, o alface, logo serão tragados, dominados, asfixiados pela planta nativa, que já se encontram ali. E a semente cresce de Jesus. Mas os espinhos também. E o Senhor Jesus dirá, no verso 22, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E essa palavra é importante para o que vamos ver agora no próximo solo. A planta cresce, mas não chega ao fruto. Porque as preocupações, os cuidados do mundo, o fascínio, a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela resta infrutífera. O Senhor Jesus usa o verbo sufocar, que significa literalmente estrangular, apertar, até não sobrar vida. E observem nesse solo, porque aqui não há dureza nem superficialidade, mas o que temos aqui é uma competição de afetos. O coração quer escolher a palavra, mas também os cuidados, as ansiedades e as riquezas, ilusões de segurança, ilusões de prazer. E há afetos que competem. Há realidades que clamam, intensas, veementes, dentro daquele coração, e o que for mais forte vai sufocar o que é mais fraco. E o resultado é esterilidade. Os irmãos se lembram daquele jovem rico que veio a ter com o Senhor Jesus, como está lá no Evangelho nesse Evangelho, no capítulo 19, no verso 22, que ele preferiu os seus bens ao Senhor Jesus Cristo, que ele voltou às suas costas a preciosidade de Deus, as insondáveis riquezas do Evangelho, porque ele era esse tipo de solo. Ele respondeu assim. Cristo não foi para ele o grande tesouro. Ele tinha tesouros maiores, segundo a sua estima. Também o apóstolo Paulo fala na carta de 2 Timóteo de um homem chamado Demas, que amou o presente século e, portanto, deixou o caminho do Senhor. Porque onde Cristo não é prioridade, a palavra
será sufocada. Mas tudo isso nos resultaria imensamente desencorajador. Nós não teríamos esperança se tudo se resumisse a esses 3 solos. Mas temos o solo bom, o coração frutífero, que nós podemos ver aí nos versos 8 e 23. Onde diz o Senhor Jesus, ele diz no verso 8, e outra caiu em boa terra, e deu fruto. E agora imagina que você tem uma espiga, um a 100, outro a 60, e outro a 30. E dirá o Senhor Jesus no verso 23, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Isso aqui é extraordinário. Porque algumas sementes caem em boa terra, preparada, limpa, profunda, e estas frutificam, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por 1. E o Senhor Jesus dirá, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Aqui temos o verbo novamente compreender, que já estava lá no verso 19, é o mesmo verbo, mas aplicado agora de uma forma positiva. Acolher e deixar a palavra unir-se ao coração. E é a primeira vez que aparece o fruto. É a única vez, aliás. E fruto é vida transformada. Fruto é caráter cristão. Fruto é serviço e testemunho. Fruto é o que tem o seu início naquilo que chamamos e lemos momentos atrás de fé e arrependimento. É verdade. Não todos produzem na mesma medida, mas todos produzem. E por isso, então, o Senhor Jesus estabelece um contraste tríplice. Ou seja, este quarto solo é como um coração amaciado, fofo, não endurecido, tal qual aquele que estava à beira do caminho. Esse é um coração que já tem a sensibilidade, a profundidade, que não é superficial, como aquele do terreno rochoso. Ele é também um coração limpo e não infestado de espinhos e raízes fibrosas. Ele não é, em rigor, um coração dividido. O coração frutífero é fruto, é obra da graça. Dessa graça maravilhosa de Deus, que traz esperança à pregação do Evangelho.
que traz esperança à obra missionária, que traz esperança à pregação do Evangelho em Lisboa, que traz esperança à pregação do Evangelho em Portugal e, aliás, em todo o mundo. O coração frutífero é obra da graça, mas é também de cultivo. Porque há um ouvir, porque há um guardar, porque há um perseverar, porque há um frutificar. E assim nós temos 4 retratos do coração humano diante da palavra. E agora, feito isto, cabe-nos voltarmos àquela pergunta inicial. Como estou a responder à palavra que Cristo semeia em mim? Talvez tu possas, nesta hora, fazer-te esta mesma pergunta. Como estou a responder à palavra que Cristo semeia em mim? A parábola nos mostra 4 respostas possíveis. Mas, no fundo, só uma será fiel ao semeador. Então, em primeiro lugar, guardemos o coração contra a dureza. Porque nós podemos responder como o solo do caminho, coração endurecido. Isso acontece quando ouvimos a palavra, mas não a deixamos penetrar. O inimigo rouba o que foi semeado e permanecemos estéreis. Ou pode ser que sejamos como que ouvintes defendidos, ouvintes que não resistem a ouvir a palavra do Senhor. Pode ser que sejamos ouvintes distraídos, habituados a ouvir sem acolher. Pode ser que cheguemos a um ponto em que a palavra da verdade, que é luz, que é como bom alimento, que é como boa água, que é como boa semente, ela nos seja trazida pela palavra do Senhor pregada, ou por um irmão, ou por uma irmã, ou talvez, às vezes, em certas circunstâncias, quem sabe, até por pessoas mais simples, por pessoas às quais, quem sabe, nós não esperemos delas alguma coisa que nos seja relevante, mas o Senhor as usa, o Senhor pode usá-las para nos ensinar, e porque nós então estamos com o nosso coração fechado, endurecido, nós não acolhemos a palavra preciosa da verdade, que é a palavra de Cristo, que é a palavra do Pai Celestial. Precisamos então cultivar um coração terno, disposto a ser trabalhado por Deus. Precisamos pedir que Deus trabalhe em nosso coração, que Ele demova as nossas resistências. Em segundo lugar,
busquemos profundidade em Cristo. Porque às vezes podemos responder como um solo rochoso, um coração superficial, meramente emocional, e as emoções variam. Não sei se tu tens já vivido a situação de levantares um dia com uma certa disposição de espírito ou um certo ânimo, uma certa condição de humor, e quando chegas à noite, já estás a viver um momento totalmente diferente. Porque as emoções variam. É preciso, entretanto, receber não apenas com alegria, mas sem raiz. Não. A primeira prova, a primeira tribulação, a primeira oposição faz a fé murchar. E às vezes estas oposições, elas podem nos surgir em ambientes, em contextos das nossas referências cotidianas, nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, e às vezes também se derivarem de pessoas as quais nós respeitemos, mas que não respeitam e não amam a palavra de Deus. Então nós precisamos cultivar esta sensibilidade, essa profundidade que o Espírito Santo infunde. Porque não basta, meus amados irmãos e diletos ouvintes, não basta entusiasmo momentâneo. Nós precisamos nos aprofundar na palavra. Nós precisamos nos aprofundar na oração. Nós precisamos nos aprofundar na comunhão, porque a raiz só se cria em Cristo, não em emoções passageiras. Em terceiro lugar, vigiemos contra os espinhos que sufocam. Nós podemos responder como solo entre espinhos. Um coração dividido. Já temos ouvido que Josué, certa ocasião, fez a seguinte exortação ao povo. Também o profeta Elias, que não é possível cochear-se entre dois pensamentos, entre duas convicções. Não é possível, disse o Senhor Jesus, servir a Deus e a Mamon. Não é possível o servo ter dois senhores, porque ou há de agradar a um e aborrecer ao outro, ou vice-versa. Um coração dividido. E a palavra até germina, mas não frutifica. Sufocada pelos cuidados, sufocada pelos amores, pelo amor ao dinheiro, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida. Nós precisamos discernir e intencionalmente cortar os espinhos que disputam o trono do nosso coração. Só Cristo pode ser prioridade.
Não foi este um problema de Israel no Antigo Testamento? Quantas vezes Israel abandonava o Senhor para dobrar-se diante de ídolos falsos? Não foi assim no dia em que Moisés desceu do Sinai, trazendo a lei boa do Senhor, e encontrou ali o alarido de um povo dobrado, adorando um bezerro de ouro. Precisamos, então, termos a Cristo como nossa grande prioridade. Em quarto lugar, nós precisamos cultivar um coração fértil pela graça de Deus. Nós podemos responder como uma boa terra, coração que acolhe, coração que percebe, coração que compreende, coração que frutifica. Nem todos darão os mesmos frutos, nem todos, mas todos os que recebem a palavra. E este é um ensino capital aqui na parábola de Jesus, é que todos os que recebem a palavra produzem transformação visível, fruto. E esse fruto não é opcional. A fé verdadeira, ela é sempre frutífera. E toda a glória é daquele que prepara o nosso coração e dá o crescimento. Em quinto lugar, renovemos continuamente o terreno do coração. E agora me refiro a todos. Mesmo quem já crê precisa continuar a cuidar do solo. Dureza, superficialidade e espinhos podem nos visitar, podem voltar, se nós não vigiarmos. Cada dia é tempo de arar, cada dia é tempo de regar, cada dia é tempo de guardar o coração. Como diz Provérbios, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E assim a parábola não é apenas sobre o que às vezes podemos imaginar, 4 tipos fixos de pessoas, mas sobre 4 possíveis respostas que podem aparecer no coração. Conta-se que certo agricultor, ao preparar o campo, ele retirava pedras, arrancava espinhos, revolvia a terra, e o dia era quente, o sol era intenso, inclemente, e o vizinho, observando o esforço, comentou: não tens garantia de que o fruto virá? O agricultor respondeu: é verdade, mas sei com certeza que se não preparar a terra, o fruto não virá. Assim é a vida cristã. Nós não controlamos a vida e o crescimento da semente. Isso não podemos fazer.
mas sabemos que sem corações preparados não se tem boa colheita. Colheita de bom fruto. E sabe, meus amados irmãos, em rigor, Cristo é Cristo, o semeador que saiu a semear. A semente é a sua palavra, viva e poderosa. Aliás, ainda mais, Ele próprio é a palavra feita carne. Ele semeia com generosidade. Não apenas em terras boas, observem, mas em todos os terrenos. Porque, nesse caso, esta graça aqui, ela é generosa, até para com aqueles outros 3 solos. Entretanto, há uma graça especial. É que na cruz, Cristo mesmo caiu na terra como grão de trigo. Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele frutifica e produz fruto. E ao morrer, ele deu fruto em multidões que o seguem. Toda a colheita pertence a ele. E a parábola pede-nos assim uma resposta. Qual solo é o nosso coração? Endurecido? Superficial? Dividido? Sufocado? Ou fértil? Não fiquemos na teoria. É tempo de pedir que Deus quebre a dureza, retire a superficialidade, arranque os espinhos e faça de nós boa terra. E que Cristo seja o Senhor do nosso coração. E que a sua palavra frutifique em nós a 30, a 60 e a 100 por 1, para a glória do bendito semeador. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu és em rigor o semeador, que em Cristo lança a Tua palavra em nós. Guarda-nos da dureza que não deixa a semente penetrar. Livra-nos da superficialidade que não cria raiz. Retira os espinhos que sufocam o Teu Evangelho no nosso coração. Dá-nos a graça de sermos boa terra que ouve, acolhe e frutifica. Que a nossa vida, transformada pelo Teu Espírito, seja colheita abundante, para a glória do Teu nome. Em Cristo, a Tua palavra viva, oramos. Amém.